Ok, tudo prontinho por aqui. Bom dia, este é o Clamor com Márcia Martins. Ok, estamos ao vivo na Rádio Impacto e para você no Face Live, mais tarde também estaremos aí postado com esse programa no YouTube. E estamos aqui com muita coisa para compartilhar hoje, ok? Pedidos de oração, palavra do Senhor. Só coisa boa que eu preparei para vocês. Juliana, bom dia. Juliana, manda uma mensagenzinha escrita para mim. Deixa eu ver se está ativado esse modo aí na nossa transmissão do Face Live. Escreve alguma coisa aí na tela. Você que eu sei que me acompanha, que está sempre esperando para a gente compartilhar junto a cada manhã na Rádio Impacto. São tantos, né? Tantos os queridos que não dá para mencionar, mas sinta-se abraçado. Okay? E já vamos começando. Juliana, escreve aí para mim. Estou aguardando você escrever na tela para me ver se está funcionando o recurso aí das pessoas que vão acessando, porque por enquanto só estou vendo a sua bolinha lá em cima, tá bom? Vamos começando aqui no Salmo de 149. Número 149 é um hino de louvor. Cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegre-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fiquem contentes, ó povo de Jerusalém, por causa do seu rei. Louvem a Deus, o Senhor, com danças e em seu louvor pandeiros e liras. Pois o Senhor está contente com o seu povo, ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Que eles Nossa, minha conexão aqui hoje está meio chuviscando o dia. A conexão do Face Live está picando, né? Eu tenho que ficar bem quietinha, que se eu me mexo, ela corta a imagem. Então, aqui diz que eles louvem a Deus gritando bem alto, com espadas afiadas nas mãos, para derrotar as nações e castigar os povos, para prender os reis e as suas autoridades com pesadas correntes de ferro, para castigar as nações como Deus mandou. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Então, esse texto, né? Deixe-me ver, tem uma outra versão, diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nessa tradução diz que eles louvem a Deus gritando bem alto. Então, eu não sei se essa tradução foi feliz aqui, eu acho que não, porque não se trata de gritar bem alto. Os altos louvores de Deus são aqueles louvores que alcançam um alto lugar no mundo espiritual. Esses são os altos louvores. Louvor em espírito, em verdade, né? Louvor em unidade com Jesus Cristo. Esses são os altos louvores, né? Aquele louvor da pessoa que conhece o seu Deus. Então, que seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. Essa espada de dois gumes é a palavra de Deus. Então, tanto o louvor em espírito, a adoração, a entronização de Deus, como o uso, né, da palavra na mão daquele que sabe manejar esta espada da palavra de Deus, é instrumento de guerra. O louvor e a palavra são instrumentos de guerra nas nossas mãos, né? E aqui diz que com este instrumento de guerra, estes altos louvores e esta espada nas nossas mãos, nós podemos derrotar as nações, castigar os povos, prender seus reis, suas autoridades com pesadas correntes de ferro, castigar as nações como Deus mandou. É claro que nós estamos falando aqui do povo de Israel. Ele tinha realmente que castigar as nações, que lutar com essas nações,
né? E essa é a vitória dos servos fiéis do Senhor. Só que nós temos que passar isso para o nosso tempo, para a nossa realidade, para o Novo Testamento, depois que Jesus veio. Não se trata mais de lutar fisicamente para derrotar as nações inimigas que serviam a falsos deuses. Hoje, né, nós podemos separar as pessoas do seu pecado e pelejar nas regiões celestiais contra os principados, potestades, esses dominadores do mundo das trevas, né, esses governantes que estão, esses governantes, esses anjos caídos da maldade que estão governando sobre as nações, sobre os povos, sobre os países, sobre as cidades do nosso mundo. A igreja tem a capacidade de lutar contra Satanás e seus exércitos através dos altos louvores, da glorificação a Deus, da exaltação do poder do nosso Deus, da autoridade que Ele confiou às nossas vidas e a proclamação das verdades da palavra de Deus. Amém? Então, nós temos sim condição de ir para esta guerra e obter muitas vitórias para o Senhor. E a vitória que nós vamos obter é o despojo das almas que nós vamos arrancar das mãos de Satanás, aqueles que estão prisioneiros dele, né? Aqueles que caíram nas suas redes. Nós podemos resgatar. Ainda ontem eu falava com um irmão e eu conversava com ele e o Espírito Santo me direcionou, achei interessante, né? Porque este homem é um homem que entende de batalha, que entende de guerra, né? Que entende disso. E o Senhor, Ele me levou a perguntar, né, para este homem: você teve uma experiência pessoal com Jesus? Você é um nascido de novo? E ele não soube me responder, e o Senhor me deu uma maneira, né, de expressar essa realidade tão bonita. E eu disse: é como se você um dia caísse nas garras de homens maus que te raptassem e te colocassem numa prisão, né, num cativeiro, e você estivesse ali, né, por anos naquele cativeiro, aprisionado no poder daqueles homens maus. E um dia chega, né, uma força-tarefa, chegam policiais e eles vão ali e eles vão te resgatar, né? E especialmente lá é como se chegasse um policial, né, alguém que se importou com a tua situação, e ele, com risco da própria vida, ele vai ali neste lugar de cativeiro e ele te arranca dali, ele te resgata das mãos daqueles homens maus. Como você se sentiria? Você nunca mais esqueceria este momento na sua vida, o momento em que você foi resgatado, que você saiu daquele lugar de prisão, de escuridão, de volta para a vida, de volta para a luz, não é? Você jamais esqueceria o teu resgatador, aquele que pagou um preço para te resgatar, para te livrar daquela situação. Aquele dia nunca seria esquecido, aquela pessoa nunca seria esquecida, e você estaria disposto a pagar qualquer preço, a fazer qualquer coisa para demonstrar a sua gratidão, o seu apreço, a sua fidelidade para com este que arriscou a própria vida para te livrar do cativeiro, para te arrancar daquele lugar de morte. Então, assim é a experiência que nós temos com Jesus Cristo quando você é salvo. Quando você é salvo, é o dia do teu resgate. E você então reconhece que você estava preso. Porque as pessoas, às vezes, elas estão presas, mas elas não sabem que elas estão presas, né? Elas acham que a vida é aquela vida ali mesmo, que só existe aquele quartinho do cativeiro, que todo mundo vive assim, no quartinho de cativeiro, né? E que aquilo ali é normal, e ela não tem noção de como é lá fora, não é? Tem um ensino até na área de sociologia,
de pessoas que viviam na caverna, e essas pessoas estavam na caverna. E se alguém chegava e falava para essas pessoas, olha, tem um mundo diferente lá fora, elas não acreditavam e elas espancavam aquele mensageiro das boas novas, porque você está louco, não é? Você está querendo o quê? Né? Nós estamos bem aqui na nossa caverna, você vem trazendo essas novidades. Então, nós vemos também, né, muita gente que não quer ficar na vida que conhece, não quer saber das boas novas do Evangelho, não querem se reconhecer prisioneiros, não querem se arrepender, não desejam a liberdade, não é? Até mesmo Jesus disse, aquele que tem sede, venha e beba da água da vida, é preciso ter sede. Né? Então, o dia que este prisioneiro se der conta do quanto ele está aprisionado pelos pecados, né? O quanto a vida dele está indo de mal a pior, ele vai clamar por este resgate e Jesus virá, então, para resgatar esta pessoa. Então, o dia da nossa salvação é o dia que acontece esse resgate e você vai ficar tão grato àquele que te resgatou, que você vai viver para fazê-lo feliz, para agradá-lo em todas, né, as suas vontades, de todas as maneiras. Você vai fazer o possível e impossível para demonstrar a tua gratidão com aquele que te resgatou. Então, nós passamos a viver desta maneira com Jesus Cristo quando nós realmente somos resgatados por Ele, né? Reconhecemos, né, que estávamos nas mãos do inimigo e que Ele pagou um preço com a própria vida para nos tirar das trevas para a sua luz. Então, Jesus pagou o nosso resgate e esse dia é inesquecível e Jesus Cristo a partir daí, né, a nossa devoção é completamente voltada para Ele. Amém? E então nós vamos ver aqui que esse Salmo 149, né, nos nossos lábios estejam esses altos louvores, na nossa mão a espada de dois gumes. Tem um outro texto que está em Isaías 37, do verso 14 ao 20. É quando o rei Ezequias ele recebe a carta das mãos de Senaqueribe, dos mensageiros do rei da Síria, que estava conquistando todas as nações ao redor. E essa carta dos mensageiros ele leu, depois ele foi até o templo. Ele colocou aquela carta ali na presença de Deus e orou assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, que estás assentado no trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira, de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor Deus, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu és Senhor. Então nós sabemos nessa história, né, como ele louvou a Deus, ele adorou ao Senhor, ele citou a palavra de Deus, né? Então, Isaías, né, mandou a resposta do Senhor para ele, dizendo: o rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos sírios e matou 185.000 soldados. De manhã os que sobraram viram os corpos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Né? E lá ele acabou sendo morto. Então, isto são, né, os altos louvores quando, né, e a palavra do Senhor, quando você usa na batalha, os anjos de Deus vêm e disseminam o exército do inimigo, como aconteceu aqui. Né? Nós vemos outra passagem da Bíblia, onde o povo de Deus foi em adoração, e quando eles chegaram no cima do monte, olharam lá para baixo, na época do rei Ezequias, né? Quando eles olharam, era só gente morta, né? Não tinha ninguém vivo lá para contar a história, né?
essa passagem, né, que está aqui no livro de Isaías e é contado com mais detalhes, né, nos livros de crônicas. Bom, então que nós possamos ter em nossos lábios esses altos louvores, né, e essa espada de dois gumes, mas para isso, para que a gente tenha essa profundidade de adoração, esta intimidade com a palavra de Deus, é preciso que um dia em que você nunca vai esquecer, você tenha sido resgatado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Outro dia que a gente não esquece é o dia do nosso batismo no Espírito Santo, o dia que Deus vem e te enche e te preenche, né, completamente com a presença maravilhosa dele. Amém? Eu vou deixar aqui por último o nosso motivo de oração de hoje, que é uma notícia da área missionária. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu escrevi, até mesmo quando eu estava lá na Índia, que eu escrevi, mas antes de eu ler o que eu escrevi, eu quero ir com vocês em alguns textos bíblicos, que é a nossa base. Um deles é Marcos 12, de 30 e 31. Diz assim: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. Vamos em João 15, de 9 a 12. Assim como meu Pai me ama, disse Jesus, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e ele continua a me amar. Né? E João 17, 23 e 26, a oração de Jesus por nós, a intercessão dele. Ele disse, ele está aqui orando, né, falando com o Pai. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Ele está orando ao seu Pai. Eu estou indo com eles e eu estou unido com eles e tu estás unido comigo. É Jesus falando que está unido conosco, assim como o Pai estava unido com ele, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que amas os meus seguidores, como também me amas. Nós somos tão amados quanto o Senhor Jesus Cristo. E eu escrevi isso, quero compartilhar. E chama assim, no aconchego do teu amor. No aconchego do teu amor. O que eu mais amo nessa vida é me deleitar em seu amor por mim. Sentir o toque da sua presença, o gosto da nossa intimidade. Te namorar quando mal abro os meus olhos, ainda meio adormecida no calor dos seus braços. Eu não quero acordar totalmente e perder esses preciosos momentos de adoração. Enquanto minha mente ainda repousa em total submissão ao meu espírito. Enquanto a minha mente ainda repousa em total submissão ao meu espírito e rendida como uma criança em perfeita paz. Como eu amo te amar, como eu amo estar envolvida contigo nessa tênue e preciosa eternidade.
e eu retenho, e eu quero estar imersa neste amor e nunca despertar. É tão bom esse momento, nesse lugar de eternidade, respirando o seu espírito. Não se desperte, minha alma. Não se desperte, minha alma. Amém? E vamos seguindo em frente. Essa foi uma experiência da Índia. Agora vamos a uma experiência do Nepal, ok? O Senhor me deu o dom da escrita e de vez em quando, né, o Espírito Santo ele é tão poético. A gente coloca um pouco de coisas, né, no papel, na tinta. Então vamos lá. Essa experiência é quando eu estava orando lá no Nepal. Do lado de fora da casa, do lado de fora da igrejinha, tomando sol. Vamos lá? Do lado de fora da pequena igreja, no meio dos campos amarelos de mostarda do Nepal, eu tentava me aquecer no sol ainda inseguro. Enquanto orava, observei o chão coberto pelas pedras lisas do fundo de rio, arredondadas em muitas formas. Que poder é esse da água, capaz de dar forma a rochas aparentemente imutáveis? Não sei o tempo que as águas levaram trabalhando nas rochas, mas o que parecia impossível aconteceu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? E a minha Bíblia ao lado me fez pensar no poder da palavra de Deus. Ela é a água que vai limpando as nossas mentes a cada dia. Mais que isso, ela é capaz de quebrantar corações de pedra. No entanto, a água, ela tem certas características. Ela precisa trabalhar incessantemente e vencer o tempo. Não importa o resultado, a água ela segue correndo. Ela apenas segue em frente para moldar cada rocha em seu caminho. A água nunca se detém por nenhum obstáculo, mas a água contorna os obstáculos. Ela os contorna e os transforma. Esse terreno, onde foi construída a igrejinha, era muito baixo e foi aterrado com material do fundo de rio. Um dia, uma grande rocha rolou das montanhas para dentro do rio. Seu aspecto era ameaçador, perigosa e cortante. Caiu em meias águas, se sentindo poderosa e dona de si mesma e do novo espaço ocupado. A água foi lançada para fora por todos os lados. Mas o tempo, irresistível, tinha um destino diferente para aquela rocha. No princípio, ela resistiu, até que um dia, em 1000 pedaços, se partiu. Agora, já vencida, conquistada pelo rio, faz parte do seu novo habitat. Mas ainda aí não seria o seu destino final. Ela estava transformada. A água fez sua ação completa nas pedras, agora arredondadas, que vieram parar no fundamento da igreja e no seu pátio externo. Agora nós podemos pisar sem sujar ou cortar os nossos pés. Esse é o trabalhar das águas do Espírito através da palavra de Deus em nossas vidas. Quanto mais cheios de pontas e imperfeições, maior e mais demorado o trabalhar de Deus. Ele quer dar funcionalidade às nossas vidas. A água terá que bater mais forte nessas partes protuberantes e resistentes.
A água nunca desiste de correr. Então, o que deve ceder é a resistência da rocha. O Senhor, Ele nunca desiste de nos aperfeiçoar. E bom para nós é que tenhamos um coração tratável, ou nunca estaremos prontos para cumprir o nosso destino. A rocha perfeita e mais bela é Jesus Cristo. Ele aprendeu a obediência no muito que sofreu. Ele é o nosso modelo. Ele desceu ao lugar mais baixo antes que subisse ao lugar mais alto. E ainda agora, ele é o fundamento, o solo seguro sobre o qual nós caminhamos. Amém? Juliana, dá para você escrever aí para mim uma mensagem? Escreve aí no Facebook uma mensagem, no Face Live, porque não está aparecendo nenhuma mensagem escrita, gente, né? Não sei o que está acontecendo aí com o meu Face Live, mas nós vamos consertar isso, amém? Vamos aqui, prosseguindo. Vamos ligar aqui novamente esse ar-condicionado, só um minutinho. Vamos agora na mensagem, na palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa meditação, né, que eu trouxe para você lá de um contexto do Nepal, onde eu estive, né, 5 meses na Índia, no Nepal, e tive a oportunidade de ir nas montanhas, atravessar muitos rios, né, e o solo do rio, né, coberto dessas pequenas pedras. E se a gente, né, ao atravessar o rio, você não tomar cuidado onde pisa, você pode cortar o pé numa pedra daquelas, né? Se bem que as que estavam ali, todas elas já estavam assim muito bem arredondadas, né? Mas uma se desloca, ou mais recente, você pode cortar o pé. E quando você pisa, né, também tem buracos, não é? Que a água vai fazendo ali buracos. E então você pode achar que uma rocha é segura para você pisar, e quando você pisa naquela rocha, né, ela cai, né, de debaixo do seu pé, ela não te dá segurança. Você pisa e a pedra se desloca, né, e aí você torce o tornozelo. Isso seria a pior coisa para acontecer, porque você tem que caminhar por horas, né? Eu caminhei 6 horas do alto da montanha até chegar num ponto onde puderam nos pegar de moto, né? Então, isso havia ali no fundo do rio, todas essas rochas, né? Quantos de nós somos rochas ainda não trabalhadas, que as pessoas às vezes vão querer, né, pisar, né, achando que podem encontrar segurança no nosso solo, e elas vão se machucar por causa das protuberâncias que nós temos em nossa vida, que não deixamos a água da palavra tratar, né, e ainda temos pontas que ferem os outros. Outras vezes nós temos aparência de pessoas tratadas por Deus, de pedras arredondadas, mas quando a pessoa pisa, né, neste solo, ela vem achando que vai encontrar em você
uma palavra firme de Deus, uma orientação firme de Deus, um testemunho realmente, né, que você é um relacionamento que vai edificá-la e ela pisa achando que está pisando numa rocha firme e esta rocha, né, se desloca e a pessoa vai cair, né, porque ela foi enganada pela tua aparência. Nós todos, né, como Jesus disse que ele é a rocha, né, a palavra diz que Jesus é a rocha e nós somos pedacinhos desta rocha, onde ele falou com Simão, Simão, você será chamado agora Pedro, que quer dizer pedra, né? Mas esse nome pedra significa uma pedra pequena que foi, né, tirada da rocha, cuja origem é uma rocha grande. Pedro seria essa pedra pequena. Todos nós somos chamados a ser pedras, né, que vieram, né, deste corte da pedra maior, que é Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. E nós devemos trazer salvação para as outras pessoas, né? Se você realmente, né, está firmado na grande rocha, as pessoas vão poder se firmar em você para elas poderem atravessar os rios da vida em segurança, atravessar os caminhos da vida em segurança, né? Entrar, pisar e sair do outro lado a salvo, sem saírem machucadas, sem torcerem o tornozelo na caminhada, né? E ela vai começar a caminhar aí daí para frente, depois que passou por você, ela vai ter uma caminhada que ela vai ser mancando, né? Uma caminhada tortuosa, quando nós temos o chamado de João Batista, a voz daquele que clama no deserto, né? Aplanai os caminhos do nosso Deus. Vamos lá, já que o Espírito de Deus trouxe essa palavra sempre, sempre, né? O Senhor me dá essa palavra vez após vez a respeito do meu chamado, né? A respeito do nosso chamado, como João Batista hoje, né? Essa mensagem que a igreja traz é essa. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas e todos verão a salvação que Deus dá. Nós estamos sendo chamados para, né, fazer caminhos retos para que Jesus possa chegar nas vidas das pessoas, não é? Mas para isso, né, nós temos que ser essas rochas já arredondadas, tratadas, transformadas e que tenhamos, né, a semelhança, né, possamos ser transformados à semelhança de Cristo Jesus. Especialmente nesses dias, nós sabemos que tudo está caminhando para a manifestação do anticristo. Todas as coisas estão caminhando bem rapidamente para a instauração, né, da nova ordem mundial, conforme eles chamam, uma única religião. Eu falei para vocês que lá em Dubai já construíram um templo, né, é uma catedral, é uma verdadeira torre de Babel. Foi construído, né, com todo o apoio, todo o incentivo a partir, né, das decisões do Papa Católico. E aquele lugar tem altar de adoração para muçulmanos, local de adoração para muçulmanos, para cristãos e para judeus. E tem um local comum de adoração para as 3 religiões também. E com mais de 4.000 traduções de línguas diferentes, para que a adoração a Deus possa ser feita em qualquer daquelas línguas, entendido em qualquer daquelas línguas. E isso é um espírito de confusão terrível, né? Porque o anticristo quer uma única religião mundial, um único governo mundial, e ele já vai trabalhando rapidamente nesta direção. Por isso, estão sendo criadas ameaças, que sejam ameaças para toda a humanidade, que vão requerer uma única solução para toda a humanidade, para que haja essa unidade, né, sendo preparada para a entronização do anticristo. Então, o que é que eles fazem? Primeiro, eles criam a doença, né? Criaram aí esse vírus chinês, né?
E então esse vírus é uma ameaça para toda a humanidade. Eles criaram o problema, liberaram o vírus e agora eles vêm com a solução. Então é isso que o diabo faz. Ele cria o problema e ele te oferece a solução, né? E aí você está desesperado e você aceita a solução trazida pelo diabo, né? Ele cria o problema, por exemplo, a pessoa está com uma doença ou tem um filho que está doente, não consegue cura. O que essa pessoa vai? Vai no centro de macumba porque estão prometendo que lá vai ter cura. Esta criança vai ser curada ou esta pessoa vai ser curada. E faz uma cirurgia espiritual, não é? E sai curada. Olha, que tremendo, né? Como essa religião é verdadeira. Vamos à prática do ocultismo, da feitiçaria, do espiritismo. Olha como é verdadeira. Essa pessoa saiu curada. Mas o que a pessoa não sabe é que isso é uma cura falsa. Tanto ela pode voltar a ficar doente se ela não fizer o jogo do diabo, né? Quanto ele coloca pontos de contato dele ali, ele abre uma porta para que ele possa controlar aquela vida, para que ele possa agir naquela vida a partir daquele momento, não é? Então, o diabo ele traz o problema, ele cria o problema, ele cria soluções. E agora ele está criando problemas mundiais que afetam todas as pessoas, a todas as nações, para que haja necessidade de soluções a nível mundial. E é lógico que ele vem, então, oferecendo a vacina, né? E as pessoas vão enlouquecidas para tomar as vacinas. Entende? Agora, eu te pergunto, será que essa vacina é confiável? Né? Se a pessoa está com medo, se a pessoa não tem confiança no Senhor, né? Se ela é uma pessoa assim que não tem uma visão mais aberta, né, do que é que pode conter esta vacina, ela vai tomar inocentemente, movida pelo medo, ela não vai nem perguntar ao Espírito Santo, Espírito de Deus. Espírito Santo, é seguro eu tomar essa vacina? O que tem nisso aí? É para eu tomar, Senhor? Não é? Então, você pensa quantas pessoas vão perguntar isso a Deus e confiar que Deus está guiando e receber uma resposta clara? Não sei, né? Enfim, esse é só um exemplo para vocês entenderem. Mais e mais problemas vão vir pela frente, porque o diabo está forçando nesse sentido, ok? As pessoas ficam com medo, elas estão debaixo, né, de pressão, de opressão, e elas querem uma solução. E aí você oferece a solução, elas compram facilmente, na mesma hora, sem nem perguntar, né, se aquilo realmente é uma solução ou se aquilo pode se tornar fonte de novos problemas. Ok? Bom, eu fui aqui longe agora, né? Nós temos que ser pedras trabalhadas pela água da palavra de Deus, transformados, ok? E temos que ser de tal maneira que possamos aplanar os caminhos para outros passarem, né? Tirar os buracos da estrada, de tal maneira que se alguém vem até você e precisa, né, pisar nesta rocha, você seja salvação, seja caminho para que esta pessoa alcance o caminho Jesus Cristo, ok? Essa é o nosso chamado, ser essa voz, ter esse ministério de aplanar os caminhos, de facilitar para que as pessoas possam chegar à salvação em Cristo Jesus. Amém? Algo me veio aqui para falar, mas sabe quando vem algo que o Espírito de Deus está trazendo e foge? Então foi embora, né, o que eu queria completar deste raciocínio. Então tenhamos o cuidado, né, de ser bênção para as outras pessoas e de fazer o nosso papel nessa hora em que as trevas vão se tornar cada vez mais densas e nós precisamos estar cheios da verdade de Deus, da revelação de Jesus Cristo através das nossas vidas,
para que o amor do nosso Deus possa alcançar as vidas que vão chegar pedindo por socorro, sem saber, desorientadas, e nós vamos ter aí um caminho, né, para apontar um caminho seguro para essas pessoas. Bom, o que eu ia compartilhar em Mateus 4,4 sobre nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, iria completar isso que nós estamos falando, sobre o poder da palavra, né, sobre como a palavra de Deus precisa trabalhar em nossas vidas, mas eu creio que o tempo talvez não vá ser suficiente e eu quero compartilhar com vocês esse pedido de oração que veio. Foi o pastor José Prado, ele é lá de Maringá, e ele tem uma organização que trabalha com refugiados. E essa semana, dia 20 de junho, é o dia que, né, celebra, entre aspas, né, um dia dedicado para que as pessoas se lembrem dos refugiados, né, e que as organizações façam alguma coisa que possa ser de ajuda para aqueles que foram expulsos de suas casas, de suas terras, de suas vidas, deixando tudo para trás e passando a viver de maneira, maioria das vezes, de maneira indigna, sem qualquer trabalho, sem qualquer recurso, né, sem educação para os filhos, a viver, né, julgado no mundo de um lado para o outro, às vezes em campos de refugiados sem qualquer recurso. Essas pessoas, né, que se tornam estrangeiros em terra alheia, fugitivos que fugiram com a roupa do corpo para não serem mortos. Esses são os refugiados. E hoje são milhares de milhares de milhares. Eu vou ver se no próximo programa eu vou pesquisar e trazer dados para que vocês saibam um pouco mais sobre a realidade dos refugiados no mundo, não é? Eu sempre falo aqui com vocês sobre a Francisca e os filhos dela, uma viúva, né, com seus filhos que tinha uma vida, né, boa, uma situação privilegiada, e mataram o esposo dela e ela teve que fugir com os filhos para salvar a própria vida. E ela fugiu para países vizinhos e finalmente ela foi parar na Índia, onde um dia eu a encontrei e o Senhor, né, falou para ela que eu seria a pessoa que ele ia usar, né, para ajudar, para sustentá-la. E eu não sabia disso, né? E ela, na hora, ela falou assim, mas como o senhor vai usar, né? Essa missionária está aqui de passagem. E eu, né, já vamos fazer quase 10 anos. O Senhor tem me usado para abençoar essa família, para sustentá-los com oração, sustentá-los com ofertas que eu recebo para poder manter essa família viva debaixo de um teto, não é? E o pastor José Prado trabalha com refugiados, com essas famílias, principalmente cristãos, mas ele também socorre muçulmanos, socorre as famílias que estão em perigo em meio às nações, que estão sendo perseguidas, em perigo de morte, né? Ele trabalha com essas famílias e sempre que possível, que o governo brasileiro permite, que abre, né? Ele procura trazer esses refugiados para o Brasil, cuida deles, né, para que eles restaurem suas vidas, seus trabalhos. Então é muito bonito o trabalho que o pastor José Prado faz ali em Santa Catarina, né? E a gente tem um vínculo, né? Ele tem tentado sempre me ajudar com a questão da Francisca, mas até hoje não conseguimos, né, trazê-la para o Brasil. Agora, com essa pandemia, as fronteiras todas fechadas, todo o trabalho missionário, né, está sendo muito prejudicado. Todo o trabalho de pregação da palavra de Deus está sendo muito prejudicado por essa pandemia. Deus permitiu isso para tratar algumas coisas, mas eu creio que
né, dentro de um certo tempo, Deus vai permitir que se abra novamente, né, a condição de pregarmos o Evangelho, de fazermos a obra de Deus, de irmos às outras nações, porque a obra precisa ser completada, né? E o que eu estou vendo é que isso está sendo muito, muito prejudicado. Eu estou recolhendo uma oferta essa semana, se você quiser participar, eu vou enviar para Violeta, uma missionária brasileira que está com a sua família lá no Nepal, e ela tem um orfanato para crianças, tem 26 crianças que eles estão cuidando, e agora com essa pandemia as crianças não estão podendo ir à escola, estão dentro de casa o dia inteiro, eles têm que desenvolver atividades com essas crianças dentro, né, lá do local onde as crianças estão, né, que é um prédiozinho que tem o andar das meninas, dos meninos, e eu senti no meu coração de enviar esta oferta para ajudar, né, a cuidar dessas crianças. Se você quiser participar, ok? É só você me adicionar no seu WhatsApp que eu te mando o número da conta. O meu WhatsApp é 329-9195-9489. Então vamos aqui, eu quero passar para vocês esse pedido de intercessão que foi enviado pelo pastor José Prado, ok? Foi compartilhado, inclusive, eu compartilhei no Facebook, compartilhei no WhatsApp, e aconteceu agora esta segunda-feira. Sobre o pretexto de atacar terroristas, o governo turco bombardeou essa semana, segunda-feira, bombardeou pesadamente a região do Monte Sinjar, é no Kurdistão iraquiano, é ao norte do Iraque que fica. E a Turquia os turcos bombardearam esta parte norte do Iraque, onde é o local, né, do povo, os curdos, que não têm nação, eles estão espalhados entre algumas nações ali naquela área, né, milenarmente, um povo muito sofrido, foram bombardeados. Esse local, esse Monte Sinjar, é uma terra ancestral dos Yazidis. Esses Yazidis, ou Yazidis, eles são basicamente muçulmanos, é uma minoria, né? E é a terra também dos curdos, este povo. Os curdos, tem muito curdo cristão. E, então, junto com a minoria cristã, eles foram alvos do grupo terrorista ISIS em 2014. Foram vítimas de um massacre. E então houve um enorme êxodo, eles tiveram que fugir da região. E esses três povos, os curdos, os yazidis e os cristãos, eles têm sido há séculos alvos de um genocídio indescritível. O que é um genocídio? Quando eles tentam destruir um povo, né? Todo aquele povo, eles tentam exterminar todo um povo, isso é um genocídio. E ainda assim, né, sofrendo todo esse extermínio, eles têm sido ignorados pelo mundo, pelos ONU, essas coisas todas, estão nem aí, tá? Ninguém tem se levantado em defesa deles. Em 2014, milhares de mulheres e meninas yazidis foram feitas escravas sexuais pelos terroristas do ISIS. Por anos estiveram nas mãos deles milhares de mulheres e crianças. Você já pensou? Você está vivendo com a sua família, sua esposa, suas filhas, né, o marido, a mulher, as crianças, e vêm esses terroristas, né, e te matam, e levam a sua esposa, levam as suas filhinhas para serem escravas sexuais dos terroristas, desses homens terríveis. Você já pensou? Eu não consigo nem imaginar acontecer uma coisa disso comigo. Você está vivendo a sua vida, de repente alguém vem, rapta você e te obriga a ter sexo com ele ou com vários, todos os dias, mesmo você sendo uma menininha. Gente, é maldade demais da conta. Por anos foram feitas escravas sexuais. Com muito esforço e sacrifício, sem qualquer apoio internacional, eles se organizaram e conseguiram expulsar
o ISIS, né? O ISIS é aquele grupo terrorista islâmico, expulsaram o ISIS da terra deles. Nos últimos meses, eles descobriram dezenas de valas comuns com milhares de corpos que o ISIS matou e jogou nessas valas comuns. Após 6 anos morando em seus campos, após 6 anos morando em campos de refugiado, que eles tiveram que fugir, foram para campos de refugiado, em péssimas condições. Há cerca de 14 dias, 200 famílias decidiram voltar às suas terras para reconstruir das cinzas tudo que tinha sido, né, destruído. E aí, o que acontece? A Turquia foi lá, né, segunda-feira agora, e bombardeou uma escola, um hospital, foi destruída a escola e o hospital. E aí, a quem pedir socorro é a pergunta. Como nós vamos orar? Como orar é outra pergunta. Essa semana se celebra o Dia Mundial do Refugiado, dia 20, né? Que tragédia, né? Que tragédia para celebrar. Há 2 anos, o pastor Zé Prado, né, ele esteve lá nessa região numa missão pastoral humanitária que apenas alguns quilômetros desta área que foi bombardeada nesse dia 15, segunda-feira. E ele disse: eu visitei sobreviventes do massacre de 2014, famílias que sobreviveram. Eu desfrutei da sua hospitalidade, ouvi suas histórias. Força e beleza se misturam em sua cultura, sua música, sua gastronomia. Eu ri e chorei com eles, mas as cicatrizes no corpo e na alma testemunhavam. Eles estavam cansados de tanta luta. E o pastor planejou voltar. E ele disse: se não fosse o fechamento das fronteiras por conta da pandemia, eu estaria lá em novembro. Desculpa, não novembro. Ele estaria lá de novo no mês passado. Ele planejou de ir e não pôde. Então vamos orar, queridos. Vamos orar pelos yazidis, os curdos e os cristãos. Vamos orar para que cessem os bombardeios, os ataques, para que as mulheres, crianças, doentes e idosos sejam poupados. Ore pelo consolo para aqueles que perderam os seus parentes e amigos ao longo dessa caminhada triste e por causa desses bombardeios. Ore pela restauração dos seguidos traumas que eles vêm sofrendo. Ore com todas as forças para que o Deus da guerra e da morte seja derrotado e que os pequeninos sejam fortalecidos, que as portas se abram e que o evangelho da paz mude esta terra, cobrindo com águas, né? Que essa terra se inunde como a terra. Ih, me confundi toda aqui. Que o evangelho da paz inunde essa terra como as águas cobrem o mar. E a nossa oração só pode ser uma: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dessa humanidade que está, né, sofrendo tanta injustiça. E o anticristo vai falar de paz no meio de tanta injustiça. Não existe paz com tanta injustiça, né? Sem justiça não há paz. Então vamos interceder, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Amém? Fiquem na paz. Muito obrigado por todos vocês que estão aí no Face Live. Eu não estou vendo vocês, só algumas bolinhas, né, que apareceram, mas as mensagens não estão aparecendo, tá bom? Eu vou ver o que a gente pode fazer com relação a isso. Fiquem na bênção do Senhor. Amém?